Nós estamos estudando a vida de Moisés, a biografia de Moisés. E, meus irmãos, nessa segunda temporada, fica aqui, irmão, nós estamos juntando as duas, olha que coisa boa, na 19ª mensagem, 19, pastor Tiago, sobre a vida de Moisés. Você pode encontrar todas elas na nossa página, na internet, no YouTube, para que você estude, porque essas palavras têm muito mais, as palavras bíblicas têm muito mais do que a gente pode dizer aqui. Tem sido uma bênção estudar a biografia desse grande líder. E nós vamos ler o capítulo 18. Como nós vamos ler esse capítulo, eu vou pedir ao pastor Rogério que me auxilie, porque nós vamos fazer leitura responsiva, como no outro dia. Fiquemos em pé. Pastor Rogério vai liderar vocês na leitura responsiva. Ele lerá os versos pares, enquanto eu lerei os versos ímpares. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, ligue seu telefone. Nós estamos fazendo esta leitura na Nova Versão Internacional, que é a tradução que usamos aqui há muitos anos, por ser, no nosso julgamento, a mais fiel que temos neste momento. A Bíblia está sempre sendo estudada para nosso melhor entendimento. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por meio de Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu. Com seus 2 filhos, um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-la no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e o que Deus esteja com você.
seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Podem sentar, irmãos. Texto lindo, texto emocionante deste encontro entre Moisés, sua família e Jetro. Eu quero começar nesta noite falando sobre a família de Moisés. Esse líder, esse grande homem de Deus na história, era casado. O nome da sua esposa era Zípora, filha de um homem chamado Jetro, mas que em Êxodo capítulo 2, olha que interessante, irmãos, o nome de Jetro é Reuel. Então nós temos que ler a Bíblia com atenção, porque às vezes nós encontramos alguns lances muito interessantes sobre a história das pessoas. Reuel é Jetro, no capítulo 2 de Êxodo, e o texto diz que ele era sacerdote de Midian. Presta atenção nisso. Ora, como ele era sacerdote de Midian, se nesse contexto da história de Israel o sacerdócio não estava estabelecido, porque àquela altura, àquela época, a função sacerdotal era a função do ancião. Este ancião ou sacerdote era uma espécie de conselheiro, de pastor, de líder da região. Então nós podemos ler o seguinte: Jetro ou Reuel, pai de Zípora, era sacerdote ancião na região de Midian. Quando Moisés sai do Egito, da casa e do palácio e da universidade de Faraó, ele passa 40 anos, desde o seu nascimento até ser adotado pela filha de Faraó e passar os 40 primeiros anos da sua vida. Depois que ele mata os egípcios, ele foge para o deserto, para as terras de Midian, e fica na casa de Jetro mais 40 anos. A vida de Moisés, ela se estabelece em 3 períodos de 40 anos. Depois de fazer 40 anos e ter se casado com Zípora e ter tido 2 filhos, Deus chama Moisés para voltar ao Egito, aonde começaria o seu efetivo ministério libertador de Israel. Ora, Moisés começa o seu ministério
aos 80 anos de idade. E desde o começo do ministério, com as pragas e a libertação de Israel do cativeiro egípcio, até a sua morte no Monte Nebo, levou mais 40 anos. Por 40 anos ele peregrinou com o povo pelo deserto e morre às portas à entrada de Canaã, porque Deus não lhe permite entrar. Depois nós veremos por quê. Então a vida de Moisés, ela tem 3 momentos e cada um de 40 anos. Os 40 anos na casa de Faraó, quando foi adotado. Os 40 anos na casa de Jetro, onde se casou e teve 2 filhos. E os 40 anos quando ele volta para o Egito, liberta o povo e caminha com o povo até a entrada de Canaã. Deste casamento, ele tem 2 filhos. A um se chamou Gerson. E naquela época, quando se colocava um nome, a prática judaica era que aquele nome tinha que ter um significado, aquela criança carregaria um significado da história, uma característica. Há momentos na Bíblia que foram nomes colocados de maneira muito difícil, como o nome de Icabode, colocado pela sua mãe, que morrera no parto. Icabode significa a glória de Deus se foi. Naquele momento a arca de Deus tinha sido roubada, por isso ela batiza o menino de Icabode. Não aconselho você fazer isso, você que está grávida. Não é um nome muito agradável, Alança. Os nomes tinham sentido. E Gerson significa imigrante ou forasteiro em terra estranha. Aconteceu um fato com esse nome, muito curioso. Eu vou tomar um minutinho para contar com a minha vida. Meu pai, que já está na eternidade, pela misericórdia de Deus, era flamenguista. Então, todo flamenguista que vai para a glória, vai pela misericórdia de Deus. Assim como dos outros times. Quando eu nasci primogênito, ele queria colocar o nome de Gerson, porque o Gerson, o canhota da seleção brasileira, jogava no Flamengo. Minha mãe ficou muito enfurecida. Disse: Gerson é muito feio. Desculpa se seu nome é Gerson. Era a opinião da minha mãe, eu não tenho nada com isso. Eles têm uma briga familiar, eu escutando tudo no ventre. Resolvem fazer o seguinte. Vejam que decisão estranha. O nome do meu pai era Vander Lindo. Tira-se o lindo da criança e deixa o Vander. Vejam, irmãos, o trauma que esse que vos fala carrega. Eu tenho que ir para terapia. E sem os dois saberem, porque não tinham essa curiosidade, não é da nossa cultura, Gerson e Vander significa a mesma coisa. Peregrino numa terra estranha, principalmente na língua inglesa, e uma variação do alemão. O nome é holandês, mas eu sou tupiniquim, sou brasileiro. O outro filho é Eliezer. Deus foi o meu ajudador. Então o Moisés coloca o nome de significados da história de Israel e da sua vida. Ele que fora peregrino, que sai de sua casa, agora está no deserto, casa-se com Zípora, e ele também que viu Deus ajudá-lo durante toda a vida.
quando Moisés volta para o Egito, isso está em Êxodo 4:20, a Bíblia diz que ele sai da casa do sogro depois de 40 anos e leva Zípora, Gerson e Eliezer, está na Bíblia. Ora, portanto, ele começa o ministério de libertação de Israel do Egito com a família completa. Ele leva a família para o Egito. Os comentaristas da Bíblia não sabem explicar por que razão. Moisés pega a mulher Zípora e os 2 filhos e manda de volta para a casa do pai dela, para a casa do sogro. Mandou a mulher de volta com seus 2 filhos para a casa de Jetro. E ele continuou fazendo a obra de Deus, cumprindo sua missão. Agora, no texto que lemos, Jetro sai de casa com a mulher de Moisés e os 2 filhos e vão ao encontro de Moisés, se ele permitisse, porque Jetro pede autorização para ir se encontrar com Moisés. Irmão, isso aqui é muito interessante. Eu quero dizer uma coisa que eu tenho certeza que você entenderá. Nós ficamos assim, mas como é que pode Moisés ter exercido grande parte do seu ministério sozinho? Mandara para a casa do seu sogro a esposa e os 2 filhos? Talvez por saber da sua árdua missão e da integralidade do seu ministério, da sua concentração, ele manda que ela vá para a casa do pai. Aqui cabe, pastor Paulo, pastores e irmãos, uma observação interessante. Olhe para mim, porque o que eu vou dizer é muito complexo no entendimento. Cuidado com os manuais. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje dezenas de cursos maravilhosos, abençoadores, extraordinários, sobre a vida da família. Nós mesmos aqui no Recreio adotamos alguns manuais fantásticos para ajudar os casais, ajudar aqueles que estão solteiros, separados, ajudar a relação pais e filhos. Por sinal, ontem, este auditório estava muito cheio com o início das turmas dos nossos cursos de família. Não é isso, pastor Paulo? Mas quando eu digo cuidado com os manuais, é porque nós temos uma tendência a encaixotar as questões no reino de Deus. E Deus não se encaixota. Deus não cabe nas nossas caixinhas, nas nossas certezas. Deus não cabe nos nossos achismos. Deus não cabe nas nossas interpretações. Porque talvez você, pelo manual, dissesse: isso aqui está errado. Como é que Moisés vai exercer o seu ministério sozinho, longe da sua mulher e dos seus filhos? Pois assim foi que aconteceu. E há outras questões mais profundas que eu não quero trazer aqui agora. Mas quando você ler alguma coisa, e há muitas coisas excelentes e maravilhosas sobre a família, ou sobre qualquer assunto teológico, muito cuidado com os manuais. Porque Deus não trabalha com o manual humano. Existem na Bíblia várias exceções, existem na Bíblia várias excepcionalidades. E é muito difícil para nós querermos julgar as pessoas. Às vezes uma pessoa que você acha que a vida dela tinha que ser assim, certinha como você imagina, Deus permite que ela viva de uma outra forma, conquanto seja dentro dos
aspectos éticos, morais e de santidade. Nós não entendemos. Homens de Deus, como muitos dos nossos missionários, que fazem obras magníficas, inclusive um grande amigo, aluno do Seminário Teológico do Sul, um trabalho belíssimo na Itália, que só veio a se casar muitos anos depois de já realizado o seu ministério no norte da Itália. Há coisas que não cabem no manual. Os teólogos não conseguem explicar este movimento de Moisés ter trazido a esposa e os filhos e de ter mandado que eles fossem de volta para a casa de Jetro. São coisas que nós não explicamos, e nem tudo nós vamos explicar. Agora, Jetro está pedindo autorização a Moisés para encontrá-lo, e diz a Bíblia no texto lido que ele traz a sua filha, mulher de Moisés, e os 2 filhos. Versículo 8 do texto que lemos. Moisés agora conta ao seu sogro, mas antes de contar ao sogro, veja anteriormente, que Moisés respeita, reverencia, saúda o seu sogro, e agora Moisés lhe dá um testemunho da história. Moisés conta a Jetro tudo que Deus fez, como Deus libertou Israel do Egito, como Deus fez Israel vencer as lutas, como Deus deu livramentos, como Deus amou aquele povo. Sabe o que Moisés está fazendo aqui, gente? Ele está dizendo a Jetro: a glória é do Senhor. Meu sogro não fui eu, foi ele. Ao invés de sentar diante de Jetro e contar vantagens da sua liderança, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou de chamar os seus filhos e a sua mulher para exaltar os seus feitos, ele disse: não fui eu, foi ele. Que lição magnífica que eu e você aprendemos aqui com a nossa vida, e que também está no capítulo anterior ao capítulo 18, onde Moisés glorifica a Deus, exalta a Deus, reconhece a Deus e dá glória a Deus. Portanto, tudo que Deus tem feito na sua vida, não se vanglorie, não acha que foi só por causa dos seus esforços, porque você trabalha muito, porque você é muito preparado academicamente, não, mas que você possa dizer: não fui eu, foi ele. Você pode fazer isso agora? E dizer assim comigo: não fui eu, não fui eu, não fui eu, foi ele. Vamos lá, toda a igreja? Foi ele. Não fui eu, foi ele. Aplauda o nome do Senhor. Ele é o responsável por tudo de bom na nossa vida. A Bíblia ainda diz assim que toda boa dádiva vem do Senhor. Aleluia. Versículo 9. E Jetro se alegrou ao ouvir essas coisas. Versículo 10, e Jetro glorifica a Deus. Versículo 11, olha o que Jetro faz: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, e foi o Senhor que prevaleceu naquilo que os deuses se vangloriavam. Sabe o que significa isso? Como morador e líder ancião da região de Midian,
Moisés está diante do sogro que acreditava no poder de outros deuses. Inclusive Jetro sabe da vanglória de outros deuses. Mas agora Jetro faz uma confissão de fé. Isto aqui, irmãos, é uma declaração de conversão. E a Bíblia diz no verso 12 que Jetro oferece holocausto a Deus. O que eu vejo aqui é um ato claro de confissão de fé e conversão, pastores. E o que foi que impactou? Foi o exemplo de 40 anos de Moisés na casa dele, mas foi o momento em que Moisés testemunhou contando os feitos do Senhor. Conte os feitos do Senhor na sua família. Conte os feitos do Senhor para todos que você conhece e que não conhecem a Cristo. Conte os feitos do Senhor na tua casa, porque certamente uma hora alguém abrirá o coração, alguém ouvirá o seu testemunho, você dando glórias ao nome de Deus, e esta pessoa também poderá se converter e declarar: agora eu reconheço que Deus é só o Senhor. Foi isto que aconteceu naquela experiência. Depois que Moisés conta a Jetro tudo que Deus havia feito por Israel. Na manhã seguinte, olha que introdução linda. Na manhã seguinte, esse homem, ancião sacerdote de Midian, que agora declara fé no Deus de Israel, que declara que o Deus de Israel é maior do que qualquer Deus, que se sobrepôs sobre o poder dos deuses, que ele pensava existir. Tomado pelo Espírito, com certeza, ele observa o trabalho de Moisés. E ele começa a aconselhá-lo. O conselho de Jetro a Moisés está resumido em 5 palavras, anote-as. A primeira palavra que Jetro diz é uma palavra de repreensão. Versículo 17, vejam se só um homem com o Espírito Santo não pode fazer isso. Só um homem com o Espírito Santo poderia tomar uma atitude dessa. Só um homem cheio do Espírito Santo, em nome de Deus, podia chamar a atenção de um líder como Moisés, com mais de 80 anos. E ele diz: o que você está fazendo não é bom. Não é bom nem para você e não é bom para o povo. Agora eu vou dar uma colher de chá para os manuais. Podia estar no manual o seguinte: Jetro dizendo: rapaz, sua família chegou, você não dá atenção e foi trabalhar? Olha aí. Sua mulher acaba de chegar comigo e seus 2 filhos, por que você não tirou 2 dias de folga? Jetro está chamando a atenção de Moisés e diz assim: todo o povo está em pé durante o dia inteiro, o que você está fazendo? Moisés diz assim: eles estão me procurando pedindo conselhos. Todo o povo procurava se aconselhar com Moisés, aquela relação ambígua de amor e ódio, que às vezes está presente no comportamento do liderado para com o líder. O liderado ama, respeita, honra, e daqui a pouco desrespeita, duvida, critica.
essa relação de amor e ódio presente, essa relação de uma certa transferência, ou melhor, uma projeção daquilo que gostaríamos de ser sendo visto no outro, de maneira virtual. O que você está fazendo não é bom. Você está centralizando Moisés. Você está alimentando a fantasia do povo. Eu não sei se você é um líder de célula, é um líder de ministério, é um empresário, trabalha numa organização, chefia um departamento, mas toda centralização em uma pessoa só não é favorável. Naquele momento, Moisés sofre repreensão. Vem a segunda palavra do conselho de Jetro. A palavra que resume é exaustão. Repreendendo Moisés, você ficará exausto. Versículo 18, a palavra traduzida é: você ficará esgotado, o povo ficará esgotado, a tarefa lhe é pesada e você não pode executar sozinho. Irmãos, é impressionante, e todo movimento de centralização, de liderança, provoca esgotamento. Todo movimento de centralização, anote isso, provoca esgotamento. Deus aqui, usando a boca de Jetro, está preocupado com a saúde física e mental de Moisés. Ele está cuidado Moisés, o que fazes não é bom. Você está esgotado, esgotará o povo. Vem a terceira palavra. A palavra é intercessão. Quem está anotando, me lembra qual foi a primeira? Repreensão. A segunda? Exaustão. A terceira? Intercessão. Vamos lá? Vamos ver se você gravou. Qual foi a primeira? Repreensão. E a segunda? E a primeira? E a terceira? Intercessão. Verso 19, leve as questões a Deus, Moisés. Leve as questões a Deus. Que Jetro está dizendo é: clame ao Senhor. Sabendo que no meio daquele povo, eu quero que vocês imaginem comigo aquela multidão. Faz uma viagem imaginativa. A Bíblia declara, pelo contingente, provavelmente mais de 1 milhão de pessoas. Moisés tinha a sua liderança, mas ele era o sênior, era o CEO, usando uma palavra da modernidade. No meio daquele povo todo, gente, havia muita coisa esquisita. No meio daquele povo havia gente que só reclamava. Eu sei que aqui entre nós não há isso. Mas você sabia que tem gente por aí que só reclama? Ele está andando no meio com todo mundo, mas ele só reclama. Ele consegue não celebrar as coisas boas, mas ele consegue reclamar o tempo inteiro. Ele não celebra o que foi feito, ele reclama do que não foi feito. Então, se pastor Rogério, que dirigiu o culto, chegasse aqui e dissesse assim: olha gente, nós já inauguramos os banheiros do primeiro andar da igreja, no novo prédio, alguém, o reclamão, diria assim: mas está faltando a escada.
No dia da inauguração da escada, ele diria: mas vocês não fizeram o telhado adequadamente. Ele está sempre reclamando de alguma coisa. Com todo respeito a você que está em casa, esse sujeito é muito chato. Uma pessoa que vive reclamando atrás de nós. Imagine aquela turma toda: Moisés, está faltando carne. Moisés, não tem pão. Moisés, cadê o papel higiênico? Gente, é muito desagradável. No meio daquela gente toda, não tinham só os reclamões, tinham aqueles que espalhavam notícias ruins. Graças a Deus também não temos isto aqui. Mas existem pessoas que são expert e gostam de dar notícia ruim. Parece que há um poder na língua, a língua coça. Ela tem que contar. São aqueles paroleiros do texto de Atos que ficavam na praça central de Atenas, que Paulo os advertiu, que gostavam de falar bobagens sobre a vida das pessoas, desde o tempo da Bíblia. Essa gente normalmente é covarde, porque sempre falam por trás do outro e nunca para o outro. Deixa eu dizer uma coisa a você: quando você tiver alguma coisa contra alguém, ou uma palavra para dar a alguém, diga a ele, diga a ela. A Bíblia não manda você mandar recados por alguém. Ela não manda você colocar no seu perfil, no seu Instagram, alguma coisa agressiva ao outro. Não. Use suas mídias sociais para abençoar. Use suas mídias sociais para evangelizar. Use suas mídias sociais para levar o nome de Cristo e o Evangelho. Quando você tiver alguma coisa contra alguém, a Bíblia diz assim: vá ao outro. Não importa se você é o autor ou a vítima. Olha que interessante. E a Bíblia diz isso para todos. Conclusão: se eu sou o autor ou a vítima, vou. Se o outro é o autor ou a vítima, vem. Nós nos encontraremos. Daí a expressão e a palavra encontro. Nunca mande recados. E há um pecado abominável, que no outro dia, em nossa vigília, eu chamava a atenção dos que ali estavam. Nunca use a oração para mandar recado para alguém que esteja presente. Mas pastor, isso é possível acontecer? Sim. Pessoas que utilizam a oração, mas na verdade estão mandando recados para outras pessoas que estão ali na mesma congregação. Isto é abominável. É como fazer ou tornar o nome de Deus em vão. Moisés recebe a repreensão, Moisés ouve a advertência e é conclamado a que ele ore. Se você tem alguém que persegue você, que lhe maltrata, alguma questão a ser colocada, ore, interceda, clame, leve a Deus e saiba que o Senhor é o nosso justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta palavra do conselho, aliás, sem olhar para o apontamento, qual foi a primeira? Repreensão. Qual foi a segunda? Exaustão. Qual foi a terceira? Intercessão. A quarta palavra do conselho é pregação. Jetro diz a Moisés, verso 20: oriente-os quanto aos decretos, às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Irmãos, olhem para mim. Quer queiramos ou não, havia uma prioridade no ministério de Moisés. A prioridade da liderança e do ministério não era fazer milagres. A prioridade do ministério de Moisés era ensinar.
pregar a palavra, proclamar os ensinamentos de Deus. Pastores que estão aqui, ensine as pessoas, mostre a eles os decretos, as leis e como devem viver. A Bíblia nunca diz para nós que nós temos que caminhar pelo outro, nós temos que ensinar ao outro. A Bíblia nunca diz, amados, que nós temos que decidir pelo outro. Nós não podemos decidir por ninguém, mas nós podemos ajudá-los, por orientação na palavra, a que tomem suas decisões diante de Deus. Isso é ministério, isso é a essência de um ministério. O ensino da palavra, o ensino profético da vontade de Deus, que você se prenda nisso, que você gaste o seu tempo com isso. Por isso que a Bíblia diz aos pais, desde cedo e de crianças, ensine-os no caminho em que devem seguir. Escreva as leis do Senhor nos umbrais de tua porta. Pela manhã e à noite olharão, ao se levantar da cama e ao deitar-se, incutindo, como faziam os judeus, na cabeça dos filhos, e aí sim até o envelhecer, não se desviarão da palavra do Senhor. Há uma prioridade, irmãos, e tudo que nós fazemos no ministério, e tudo que nós fazemos na liderança, e tudo que você faz lá na sua companhia, no seu trabalho, na repartição pública, e que seus atos, sua boca, suas mídias sociais, leve o ensinamento do Evangelho. Amém, igreja? Amém, igreja? A quinta palavra, embutida no conselho do sogro. Ô sogro abençoado. Não levante a mão, mas o seu sogro é uma bênção? Como hoje é dia dos pais, eu vou ficar com o sogro. A quinta palavra é a palavra delegação. Igreja, qual foi a primeira palavra? Repreensão. Segunda, exaustão. O que fazes não é bom, você vai se cansar, você está cansado. Terceira, intercessão. Quarta, pregação, ensino, orienta. Quinta, delegação. Versículo 21. Escolha homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Aqui tem um mistério da administração. Isso aqui é um curso de doutorado. O perfil de uma equipe espetacular. Como às vezes nós sofremos, até com boa intenção, nós escolhemos pessoas para trabalhar conosco, e boa intenção não basta, essas pessoas amanhã nos dão trabalho. Essas pessoas não eram as pessoas que deveriam estar naquele lugar. Olha o que está no verso 21. Características morais. Características, gente, intelectuais. Quem foi que disse que a obra de Deus tem que ser feita por qualquer um, de qualquer maneira? Não, nunca há isso. Pelo contrário, ai daquele que faz a obra do Senhor, ou maldito, numa tradução, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A obra de Deus tem que ser feita com zelo, com amor, com dedicação. Sim ou não, igreja? O que você for fazer, se é para o Senhor, faça o melhor. Se é para o Senhor, faça de todo o coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. É para o Senhor. Dê ao Senhor o melhor da tua vida, da tua oferta. Não dê a Deus o resto. Quantas vezes eu ouvi, como pastor,
Ah, pastor, hoje eu não tenho tempo para trabalhar para Deus. Mas quando eu ficar velho, Deus não quer você quando você ficar velho. Deus quer você desde agora até a hora da sua morte. Todos nós podemos servi-lo de alguma forma. Todos nós recebemos dons e talentos da parte de Deus. Que sejam homens capazes. Que sejam mulheres capazes. Tementes a Deus. Eu tenho dito isso para algumas pessoas, irmãos, que negociam esse princípio. Jovens que às vezes chegam e dizem assim: pastor, eu estou casando. A primeira pergunta e a coisa que eu digo para eles é o seguinte: só tem um critério na Bíblia para se casar. Eu desafio você a 100 anos, daqui a 100 anos você me trazer o segundo. Só tem um. Que seja uma pessoa de jugo igual ao seu no mundo espiritual. E eu digo, se o casamento com quem já é crente já é difícil, por que você está arrumando sarna para se coçar? Ah, mas nos negócios eu posso ter um sócio não temente a Deus. Não pode. Isso é forte, não é? Porque nos negócios eu vou ser sócio de quem tem mais dinheiro e de quem se propõe a partilhar comigo sociedade. A Bíblia diz assim: cuidado com quem você faz aliança. O princípio de ser aliançado com uma pessoa temente a Deus é fundamental. Jovens que estão aqui, empresários que estão aqui, líderes que estão aqui. A Bíblia ainda é tão forte nisso que ela diz no Salmo 1: não se assente, não gaste tempo, não se detenha na roda de escarnecedores. Com quem você faz as suas associações e alianças? Ela não diz aqui que você não tem que pregar aos ímpios, que você não tem que testemunhar aos infiéis, aos idólatras. Não, não diz nada disso. Pelo contrário, nós temos que ir ao mundo pregar ao mundo. Nós temos que ir a todos os cantos, pregar em todos os cantos. Mas eu estou falando de aliança. Eu estou falando de aliança familiar, de aliança de amizade. Eu tenho um médico amigo que já há muitos anos me consulto com ele, um homem muito experiente, um judeu. Interessante que sempre, com todo respeito, porque ali é numa consulta médica, a gente, quando abre a brecha, a portinha se abre, vai um pouquinho do Evangelho. No último encontro nosso foi interessante. Ele largou o receituário e a caneta, porque ele pediu: me conte mais sobre isso. Como é que você constrói uma pregação? E naquela hora, de olhos abertos, consciente, mandava um zap a Deus: me tenha misericórdia e me dê palavras. Amém, gente? E aquele homem, um dos grandes médicos desta cidade, no alto da sua sabedoria médica, cruzou os braços, largou a caneta para ouvir como um pregador prepara a pregação. Deus faz isso. Vocês que fazem terapias, que colocam a cabeça, uma coisa é você colocar o estômago na mão de alguém, outra coisa é colocar a cabeça, a mente, o entendimento. Cuidado com essas alianças com pessoas que não são tementes a Deus. Cuidado. Eu sei que há muita gente que se diz crente incompetente.
E o critério daqui é capacidade, competência. Mas cuidado, porque eu já vi muita gente influenciada por conselhos anticristãos, por princípios que não estão na Bíblia, por terapeutas, médicos e outros que não têm temor a Deus. Cuidado a quem você confia o seu entendimento. Moisés escolhe homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, que não desejam ganhos desonestos. Imagina um juiz, porque aqui está estabelecido o critério da escolha de juízes, um juiz diante de uma pessoa de Israel. Israel sai do Egito com todos os rebanhos, haviam, como sempre, homens mais abastados, menos abastados, com mais gado, com menos gado. Aquele juiz corrupto estaria julgando, estou fazendo uma hipótese, e dizendo para aquele que está sendo aconselhado: olha, me manda 10 cabeças de gado. O ganancioso é terrível. Um líder ganancioso é terrível. Porque ele não tem escrúpulo, não tem limites para alcançar suas riquezas. Há pessoas, irmãos, que o que mais querem é só ganhar. Ganhar e ganhar. Nunca estão satisfeitas. E se você perguntar a ela se ela tem dinheiro, ela vai chorar miséria. Vai dizer: ih, está difícil. Nunca está bom. Porque na mente dela, gananciosa, ávida, a questão é lucrar, lucrar. E uma mente que só pensa em lucro é uma presa fácil à desonestidade. Moisés escolha líderes capazes, líderes de confiança, tementes a Deus, inimigos de ganhos desonestos. Está na sua Bíblia. Acho tão interessante. Acontecem umas coisas no ministério de nós pastores. O cara faz uma sociedade porque ele viu possibilidade de ganhos fantásticos. Viu muito dinheiro e interpreta que muito dinheiro é porta de Deus. Cuidado, hein? Cuidado. Oferta de muito dinheiro pode ser do diabo. Não fica achando que porque a proposta é alta financeiramente para você, que é de Deus. Nem sempre. Satanás, quando tentou a Cristo, disse a ele: tudo isso te darei. Era o reino da terra, se prostrado me adorares. O diabo às vezes traz. E por isso que a gente encontra aí alguns crentes fazendo fezinha na loteria, no jogo do bicho. Não, eu sei que aqui não, mas em outros lugares. Cuidado com esse achismo, esse pensamento de que porque tem dinheiro Deus está ali. Não é assim. Prosperidade na Bíblia tem um outro viés. Eu conheço muita gente, você certamente também, que é pessoa próspera na sua espiritualidade, na sua vida, mas sempre morou e viveu em condições pobres. Tem muitas e muitas Donas Marias e outros nomes nas favelas da cidade, que é gente de oração. E Deus os ama menos do que os ricos? De maneira alguma, ao contrário. O Senhor advertiu: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, que era o nome da porta dos muros de Jerusalém, do que um rico entrar no reino de Deus. As agulhas eram pequenas aberturas nos muros, que os camelos não conseguiam passar. Portanto, nunca veja
o dinheiro como sempre sendo alguma coisa que é bênção de Deus. Quantas vezes pessoas destruíram sua vida por causa da ganância? O perfil, gente, moral e intelectual que Jetro apresenta a Moisés é o mesmo perfil do Novo Testamento, de Atos capítulo 6 para os diáconos e de Paulo em 1 Timóteo 3 para os líderes. São os mesmos, porque a Bíblia é coerente. E aí diz assim: líderes com essas qualidades que sejam capazes de liderar em diferentes níveis de liderança. Há diferentes níveis de liderança. Há diferentes níveis de liderança. Líderes que sejam capazes de liderar 1000, mas outros capazes de liderar 100, outros 50, outros 10. Numa comparação de uma igreja grande a uma célula. Todos são importantes, todos são importantes. Cada um tem seu nível de atuação como líder. Cada um tem o seu potencial diferente. Irmãos, esse texto de Êxodo 18, na trajetória, na biografia de Moisés, é belíssimo, é fantástico. Aliás, os capítulos 17, na vitória sobre os amalequitas que pregamos hoje pela manhã, e o capítulo 18, são estudados hoje por grandes corporações no mundo. Moisés é usado como exemplo, até por gente que não é temente a Deus nas suas palestras. Moisés é uma aula catedrática sobre liderança, sobre relação com liderados. Quem dera todo empresário, todo líder estudasse a biografia e a vida de Moisés. E aqui, foi o sacerdote de Midian, aquele ancião, que confessa a sua fé pela experiência que Moisés está contando, e que no dia seguinte, usado pelo Espírito Santo, lhe senta para aconselhar. E eu termino com 2 versos maravilhosos dessa história. Eu peço que você releia, continue lendo, porque há muita riqueza nesse capítulo 18. Olha o verso 23, o que Jetro diz. Esse é o nível de um conselheiro. Essa é a humildade de um conselheiro de Deus. Ele diz assim: Jetro diz a Moisés: se assim Deus te ordenar, se assim for a vontade de Deus, se o que eu estou dizendo tem correlação com o que Deus quer, se Ele mandar, faça o que eu estou dizendo. Isto é um conselheiro de Deus. Não é arrogante, não é prepotente, mas é humilde, com toda a sua sabedoria, no alto da sua idade. Ele diz a Moisés: se Deus confirmar, faça. E isso fará bem a ti, meu genro, e fará bem a todo o povo. E versículo 24, diz a Bíblia, e mostra a palavra, que Moisés teve humildade. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Um homem de mais de 80 anos, um sogro certamente mais velho do que ele. Quem foi que disse que você tem que ser um velho arrogante? Você sabia que tem pessoas idosas que não ouvem mais ninguém? Eu sei, eu conto, eu faço, eu já tenho experiência demais, senta aí para aprender comigo. Não. Homens e mulheres experientes têm a humildade de falar debaixo da mão de Deus e da voz de Deus, e tem humildade de ouvir, como Moisés, com mais de 80 anos, que ouviu e colocou em prática todo o conselho do seu sogro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não fala
sobre depois, numa cena linda de despedida, diz a palavra que Jetro e Moisés se despedem, e ele volta para sua casa, nas terras de Midian. 5 palavras estão em um conselho, daquele que era sacerdote ancião nas terras de Midian. Vamos lembrar as 5 palavras que aprendemos aqui no conselho de Jetro? Qual foi a primeira, igreja? Repreensão. A segunda? Exaustão. A terceira? Intercessão. A quarta? Pregação. A quinta? Delegação. Que Deus nos abençoe e que esses ensinamentos sejam úteis para a tua vida, para a tua história e para os teus negócios. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Esse Moisés não é mole, não. Que homem usado, que homem abençoado, que biografia belíssima. Você está gostando da série de Moisés? Quem está? Levanta a mão aí. Ô, bênção. Vocês acham que deve ter terceira temporada depois? Quando acabar a segunda, eu vou esperar um tempo, volta a terceira ou não? Eu só vou voltar se o povo disser que vale a pena. É linda a vida, a biografia desse que certamente foi o maior líder da história de Israel. Adoremos ao Senhor, agradecemos, vamos agradecer ao Senhor tudo que Ele nos tem falado pela sua palavra. Quanto ensinamento na palavra do Senhor. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cante, cria em mim. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retire, Deus, não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana de paz. Vamos em paz em nome de Jesus.